O diabo e Deus existem dentro de você. Cada ação que você toma carrega uma influência de uma dessas entidades, que consiste em sua mente e alma. Quanto mais você estiver alinhado com Deus, mais feliz e bem-sucedido será. No entanto, talvez esteja pensando, é só escolher Deus e pronto, certo? Bem, a realidade é mais complexa do que parece, porque o diabo é astuto. Ele conhece as emoções humanas, sabe como manipular elas, o sentimento para levar às escolhas erradas. Nesse vídeo vamos explorar como o diabo te atenta, como ele faz suas armadilhas e como não cair nesse drama. O medo, a principal arma do diabo. O diabo utiliza o medo por meio de 6 medos principais, como uma ferramenta para paralisar o indivíduo. O medo é uma emoção natural, mas quando usada como uma estratégia para controle, torna-se uma prisão mental. Medo da pobreza. O medo da pobreza é o receio de perder o dinheiro ou não ter o suficiente para sobreviver. Gente, pelo amor de Deus, quem tá duro vai pra casa. A praia não é lugar de duro. Pelo amor de Deus. Olha a porra do milho. Esse medo mantém as pessoas em um estado de escassez mental, focada no que falta e muitas vezes impedida de assumir riscos necessários para crescer. As pessoas ficam com medo de falha, pois associam o fracasso com a fome. Una paçoquita tengo fome. Tá com fome? Sim. Come a porra da paçoca então, caralho. E a fome é a morte. E isso é algo que o diabo adora, pois nos torna submissos às circunstâncias, reduzindo a capacidade de agir. Consequências: indecisão, procrastinação e falta de iniciativa. Aceitação de empregos ou condições que não refletem o seu verdadeiro potencial como indivíduo. Submissão à opinião alheia por medo de perder oportunidades financeiras. O diabo é esperto o suficiente para perceber que aqueles que têm condição financeira melhores ainda têm medo de arriscar. Isso mantém ele no controle. Medo de crítica. O medo da crítica é o receio de julgamentos da opinião alheia. Ele faz que as pessoas se preocupem excessivamente com o que os outros pensam delas mesmas, e evitando se expressar ou até mesmo tentar algo novo. Consequência: timidez e inibição. Conformismo, rejeição de ideias inovadoras por medo de rejeição, abandono de projetos, sonhos e medo de começar. O diabo usa esse instinto que remota ao tempo dos homens da caverna. Naquela época, a rejeição significava a expulsão da tribo e, consequentemente, um confronto contra animais selvagens, perigos naturais. Isso criou um instinto de sobrevivência no ser humano. Mas nos dias atuais isso não faz sentido algum. Instinto nos torna vulneráveis à manipulação do medo. Medo da perda do amor. Esse é o receio de perder o afeto de alguém importante, seja por rejeição, traição ou simplesmente afastamento. Esse medo pode levar ao ciúmes possessivo e inseguranças. Consequência: comportamento destrutivo em relacionamentos, baixa autoestima, compromissos com situações ou pessoas que prejudicam para evitar a solidão. Exemplo prático: imagine um jovem que ama desenhar e passa horas aprimorando seu talento. Ele tem a ideia de criar conteúdo para o YouTube e monetizar suas habilidades, até mesmo oferecendo curso para aqueles que desejam aprimorar sua habilidade no desenho e talento. Ele está maravilhado com essa ideia. No entanto, seu pai sempre quis que ele se formasse na faculdade por medo de perder o afeto do seu pai. E não se acerta, ele acaba optando pela faculdade, um emprego estável. Agora, toda segunda-feira ele amaldiçoa seu trabalho, pois as únicas horas em que se sente feliz são aquelas que está desenhando. Por medo da pobreza, da rejeição e da perda de aprovação do seu pai, não arriscou sua ideia. Isso é um exemplo real de que as pessoas foram levadas pelo seu medo. Medo da doença. Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Não, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, fique pra aí mesmo. Não venha pra cá, não. Misericórdia. Fique pra aí mesmo. Pelo amor de Jesus Cristo. O medo da doença é o receio de perder a saúde ou ficar doente, muitas vezes exacerbado por pensamentos negativos. Esse medo pode até mesmo se transformar em doença psicológica, consequência do hipercontriatismo, preocupação excessiva com a saúde, limitação de experiência por receio de acidentes ou problemas de saúde, uso da doença como desculpa para evitar desafios, como muitos jovens falam que têm
TDAH e não consegue estudar, ou ficam usando essa desculpa pra tudo e você vai ver a pessoa não tem isso realmente. Medo da morte. O medo da morte é o receio do desconhecido, do que acontece após a passagem da vida. Muitas vezes ele é reforçado por crenças religiosas extremas ou interpretações equivocadas. Consequência: preocupação excessiva com a segurança, evitar risco de novas experiências, falta de propósito, já que muitos não conseguem enfrentar a ideia da própria mortalidade. Como vencer os medos? A solução é simples, basta fazer aquilo que Deus nos ordenou. Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você aonde você andar. Você deve ser forte e corajoso, agir com fé para enfrentar seus medos. O medo é uma ferramenta, mas a fé é uma armadura para se proteger do caminho em direção ao seu propósito real. Falta de propósito, o inimigo silencioso. Muitas pessoas têm dificuldade em enfrentar seus medos por conta da falta de propósito. A ausência de um porquê claro para levar às consequências negativas como indecisão constante, dificultando a definição de planos objetivos, acabando com a sua motivação, já que não tem um porquê correr atrás daquilo. Isso causa inúmeros fatores, como baixa autoestima, insegurança em relação às próprias habilidades. O diabo adora ver as pessoas sem propósito, pois elas tornam-se mais vulneráveis e fácil a manipular, a aceitar o primeiro emprego ou qualquer coisa que venha de mão beijada que não precise, que nos dê o comodismo de sempre. É importante buscar seu propósito, o seu Ikigai, para se tornar uma pessoa focada e determinada. O exercício do necrológico. O professor Olavo propõe um exercício simples, mas poderoso. Imagine-se morto, escreva um diálogo entre duas pessoas descrevendo como você era. Descreva como alguém que alcançou tudo que queria na vida, sem julgamento. Repita esse exercício frequentemente para criar uma visão clara de quem você deseja ser. Esse exercício ajuda a formar um personagem mental que reflete características que você quer possuir. Ao trabalhar para se tornar essa pessoa, você enfrenta inúmeros desafios em sua trilha, o caminho para seu verdadeiro propósito. O diabo utiliza o medo como sua principal arma para nos manter em submissão. Por meio do medo, da pobreza, da crítica, da perda do amor, da doença e da morte, ele busca enfraquecer. No entanto, com fé, coragem e propósito, podemos enfrentar tudo isso e alcançar nossos objetivos. Lembre-se, a escolha é sua. Você pode optar por viver com medo ou optar por confiar em Deus e buscar seu verdadeiro propósito. A decisão é o primeiro passo para se libertar das armadilhas da vivência com plenitude e da alienação que o diabo nos põe. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, se inscreva e clique no próximo vídeo que vem aí. Nos próximos 2 vídeos. Tchau.